E aí pessoal, nessa aula eu vou falar sobre as fases da resolução de uma questão de matemática. Basicamente são três fases, vou explicar cada uma delas para vocês. Primeiro é você ler e interpretar o enunciado. O enunciado. Mas professor, não é só ler? Sim, é só ler, mas saber o que o enunciado está pedindo. Às vezes parece até uma questão simples, pessoal, mas bancas como o CESP e a Carlos Chagas costumam perguntar, fazer o enunciado de tal forma que quando você termina você não sabe onde é que está a pergunta. Então a gente vai treinar também essa parte. A segunda parte consiste em transformar esse enunciado em uma linguagem matemática. O que seria isso? É você pegar esse enunciado, já leu, entender o que é que ele quis dizer e transformar em linguagem matemática. Você montar a equação, montar um sistema de equação, colocar uma tabela, fazer um desenho. Você transformar essa leitura, a língua portuguesa em uma linguagem matemática, tá? E a partir disso daqui, você montou a equação, o que você vai fazer agora é resolver essa linguagem. Opa! É você resolver a equação. Eu vou botar um exemplo aqui de uma questão bem simplesinha para a gente entender as três fases da resolução de uma questão de matemática. E aí pessoal, vou resolver aqui essa questão bem simplesinha para nós entendermos as fases da resolução de uma questão de matemática. Somando a idade de João com 2 anos, resulta em 18. Qual a idade de João? Vejam só pessoal, aqui nós temos a pergunta final, que é a idade de João, ele quer saber a idade de João, e no enunciado, no corpo do enunciado, só está falando em idades. Ó, somando a idade de João com 2 anos, resulta em 18. Bancas como o CESP gostam de trazer informações dentro do corpo do enunciado que não são necessárias para a resolução que foi exigida. No caso aqui, João poderia ter vindo de uma feira, poderia ter comprado tantas laranjas, tantas mangas, poder trazer a altura de João, poder trazer a quantidade de pessoas que veio com João, quanto João lucrou se fosse vender essas frutas novamente. Pessoal, tem uma série de informações que poderia ter vindo aqui que não são necessárias para essa pergunta aqui. Qual a idade de João? Você entender o enunciado e extrair dele as informações necessárias é a primeira fase da resolução de uma questão de matemática. Segunda fase é você pegar esse enunciado aqui e transformar em uma linguagem matemática, seja uma expressão, seja uma equação, seja um sistema de equações, uma tabela, um gráfico de uma função, enfim, é transformar isso aqui em uma linguagem matemática. Aqui nós tratamos de uma equação do primeiro grau, uma equação bem simplesinha. Nós temos aqui, ó, somando, então, ó, o símbolo de soma em matemática é o mais. A idade de João, que eu vou representar por J, com 2 anos, 2, resulta, o símbolo para o resultado em matemática é igual em 18 anos. 18 anos. Essa é a segunda fase. Nós pegamos a linguagem matemática, a linguagem, aqui o texto em língua portuguesa, nós transformamos em uma linguagem matemática. E agora nós vamos fazer a terceira fase e última, que é resolver a linguagem matemática. Vamos lá. Aqui eu vou fazer o sistema de passar para o segundo membro, que seria aqui. Nós temos a igualdade do lado esquerdo o primeiro membro, do lado direito o segundo membro. Aqui eu vou colocar só o J, que é a idade de João que eu quero saber. Aqui eu tenho J igual a 18. Está positivo 2, passa para o outro lado sendo negativo. Opa, negativo. Então nós temos a idade de João vai ser igual a 18 menos 2, que resulta em 16. 16 o que? Nós estamos tratando de anos, então a idade de João também vai ser em anos, tá? Pronto, aqui nós temos as três fases da resolução de uma questão de matemática, beleza?